Gente, é break news, é pra quebrar tudo e alegrar demais a sua sexta-feira. É pra começar bem o final de semana com essa notícia maravilhosa de que o presidente americano Donald Trump processou o Alexandre de Moraes de novo lá nos Estados Unidos. Mas desta vez foi muito pior para Alexandre de Moraes. O Trump quer punições e indenizações contra Moraes na pessoa física por ele praticar censura fora do Brasil. Eu já vou te mostrar essa notícia aqui estupenda, maravilhosa, mas antes eu só quero te dizer que no final eu vou te trazer uma surpresa muito bacana. Então segura até o final. E bora lá direto pro vídeo que sextou, está bom demais, e depois eu vou te mostrar os pedidos de punições pesadíssimas contra Alexandre de Moraes. Pedro, eu vou te interromper, porque tem breaking news agora, informação do momento que chega já no site da CNN Brasil, colocando em tela a reportagem assinada pelo Caio Junqueira. Trump Media pede para a Justiça dos Estados Unidos a responsabilização de Alexandre de Moraes por censura. Essa ação foi apresentada pela plataforma Rumble. O documento, obtido pela CNN, afirma que Alexandre de Moraes violou a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Portanto, temos já Trump Media pedindo agora, então, para a Justiça dos Estados Unidos a responsabilização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por censura. É a atualização que chega agora, Pedro Duran. Reportagem de Caio Junqueira, que já está lá no site da CNN Brasil. Pois é, Carol, mais um capítulo nesse duelo internacional que trata sobre a responsabilização eventual daqueles que supostamente praticam censura no Brasil. O Rumble é uma plataforma basicamente de vídeos, né? Eles ficaram conhecidos por não usar os algoritmos de filtros naqueles conteúdos publicados. Eles já tinham essa movimentação em fevereiro, né? É uma das autoras do processo contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Moraes é acusado de censurar o discurso político de pessoas alinhadas à direita nos Estados Unidos. É um site muito parecido com o YouTube, o Rumble, né? Tanto que o visual do site, criado em 2013, ficou conhecido por não ter esses algoritmos que ajudam a fazer essa conexão. Então, uma notícia importante, mais uma ofensiva de americanos, ainda não do governo, mas de americanos, contra especificamente um juiz da Suprema Corte brasileira, Carol. É uma empresa que estamos falando, Trump Media, como o próprio nome indica, ligada ao atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Aqui indo para os detalhes da reportagem do Caio Junqueira, a Trump Media acionou a Justiça dos Estados Unidos nesta sexta-feira para que o ministro Alexandre de Moraes seja responsabilizado por suposta censura a cidadãos e empresas americanas. Essa ação foi apresentada pela plataforma Rumble, que pertence à Trump Media, no Distrito Central da Flórida. O documento que o Caio Junqueira teve acesso tem 62 páginas e afirma que Alexandre de Moraes violou, segundo os advogados da Trump Media, a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos ao emitir o que os advogados chamam de ordens secretas de censura extraterritorial contra usuários e plataformas sediadas em território americano. E aqui Caio Junqueira continua, que o documento cita o inquérito das fake news como instrumento para Moraes perseguir adversários do presidente Lula e o caso recente de uma abertura de investigação contra Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado que está morando nos Estados Unidos. Estou lendo aqui na íntegra a reportagem do Caio Junqueira. Gente, ordens secretas de censura extraterritorial fora do Brasil e secretas é o que a gente vê aqui, é aquilo com que a gente sofre todos os dias. Gente, o bambu vai gemer, o bambu já tá gemendo. Bora então entender esse novo processo do Trump, abrindo aqui a reportagem do Caio Junqueira na CNN, que você vai gostar demais. A gente vai mostrar para você, inclusive, as punições que foram pedidas contra Alexandre de Moraes. Olha aí. Trump Media pede para a Justiça dos Estados Unidos responsabilizar Moraes por censura. Segundo os autores da ação, Moraes teria agido de forma ilegal ao aplicar leis brasileiras sobre liberdade de expressão nos Estados Unidos, forçando empresas como a própria Rumble a remover conteúdos e bloquear usuários por determinação do STF. Quem diria que os abusos, as ilegalidades iam acabar se voltando contra o próprio Moraes a partir de ações dos Estados Unidos. Essa medida aqui é nova, ela é bombástica, e ela coloca pela primeira vez o próprio Moraes na berlinda com pedidos fortíssimos contra ele, pessoa física, que eu já vou te mostrar. Mas os fatos aqui não são novos. É simplesmente a mesma coisa que a gente vive há anos aqui, que constou inclusive na carta do Trump para o Moraes, em que o Departamento de Justiça do Trump deu uma aula de direito para o Moraes, em que ele disse, olha, a gente não vai se manifestar aqui, a gente, Estados Unidos, sobre a aplicação das decisões do Moraes no Brasil.
mas sim sobre decisões do Moraes, do Brasil, que violam o direito internacional, que querem ser aplicadas nos Estados Unidos, que violam acordos, tratados firmados por Brasil, por Estados Unidos, e decisões do Moraes que pretendem aplicar a lei brasileira para empresas e cidadãos americanos em território americano, como a Rumble. E o que diz a primeira emenda da Constituição americana que o Trump e a Rumble dizem que Moraes violou, hein? É simplesmente o trecho considerado mais importante da Constituição dos Estados Unidos. E não é à toa a primeira emenda, que diz que o Congresso não fará leis que restringam liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, direito do povo de se reunir pacificamente e de peticionar a justiça. É uma grande consagração, essa primeira emenda, de várias liberdades fundamentais e que Moraes violou com as suas ordens de censura ilegais. Se essa explicação está te ajudando a entender esse processo, senta o dedo aí no like com força para que mais pessoas recebam essa análise, para mais gente ter um gostinho de justiça na boca. E agora vamos aqui ver quais foram as punições pesadíssimas que o Trump e a Rumble pediram nesse processo. E ainda tem depois a surpresa que eu prometi para vocês, que eu vou mostrar no final, hein? Olha aí comigo os pedidos, ó. Que declare as ordens de Moraes inexequíveis nos Estados Unidos por violarem a primeira emenda e leis locais, como a Lei de Decência das Comunicações. Isso aqui, inclusive, eles já conseguiram uma ordem parecida de uma juíza da Flórida no momento anterior, na primeira ação que moveram contra Alexandre de Moraes. Item 2. Que conceda uma liminar para impedir a aplicação dessas ordens em território americano. 3. Que proíba Moraes de acionar terceiros, como a Apple e o Google, para remover o aplicativo Rumble das suas lojas nos Estados Unidos. Veja bem, tudo nos Estados Unidos. 4. Que conceda indenizações por danos comerciais, reputacionais e à liberdade de expressão. Gente, essa aqui é a mais forte, porque atinge Moraes na pessoa física. E a indenização pode ser de milhões e milhões de dólares. Isso aqui, ó, o Moraes não vai dormir com essa aí. 5. Que reconheça a responsabilidade pessoal do ministro pelas supostas violações. Responsabilidade pessoal. 6. Que conceda qualquer outra reparação que o tribunal considere adequada. Gente, parece que o ministro Alexandre de Moraes ele vai provar do seu próprio veneno, podendo ser condenado e punido por juízes de outro país por todos os abusos e ilegalidades que ele comete diariamente. E agora, olha que sensacional. O Trump ele mencionou até o inquérito das fake news e o novo inquérito aberto contra Eduardo Bolsonaro, que são usados como provas de que Moraes sim é censor e é autoritário. Olha aí, a ação também critica o inquérito das fake news aberto pela STF em 2019 e conduzido por Moraes, que é apontado no texto como um instrumento de perseguição política. O inquérito se expandiu para muito além de qualquer escopo investigativo legítimo, sendo usado para silenciar críticos do governo e da corte, afirma a empresa. Ordens judiciais sigilosas obrigam plataformas com sede nos Estados Unidos a banir usuários por alegações de discurso antidemocrático. É isso aí que a gente vê todos os dias. O caso Eduardo ilustra ainda mais um padrão de repressão política que visa pessoas e discursos residentes nos Estados Unidos como parte da campanha contínua de censura e excesso de poder judicial do juiz Moraes. Ele se junta à crescente lista de dissidentes políticos. Eduardo se junta a uma crescente lista de perseguidos políticos, diz o documento. Olha, gente, se tem uma coisa que o Trump já provou ser em toda a sua vida e carreira e história, é bom de briga. E essa briga aqui vai ser incrível de acompanhar. E você já sabe, eu vou trazer todas as novidades para você aqui, quentinhas no canal.